para amadores, ele passa a flertar com o mundo cristão, com a cabala, com o judaísmo e com o protestantismo, além de se declarar recentemente pastor Stavale. Ou seja, ele mal entra nas profissões, ele já se torna rapidamente um mestre maior. Ele declara que deixaria seu nome Vic Vanilla e que suas plataformas agora serão chamadas de Leão de Lutero. Aí tem um grande problema. Se realmente ele se coloca como pastor, e eu não vi nada a respeito disso, temos um grande problema. Por quê? Porque para você se tornar pastor, você tem que primeiro se filiar a uma igreja, tá? Frequentar a igreja não é filiar-se a uma igreja. Por quê? Porque quando você se predispõe a seguir, então, os ensinamentos de uma igreja, e ele tornou-se, então, uma das... ele disse que virou, então, uma das ramificações ortodoxas, né? Então, a gente não sabe se ele é da metodista, presbiteriana, se ele é de outras ramificações, da igreja de Lagoinha lá, a gente não sabe, tá? Protestante, a gente tem que saber de qual vertente protestante ele está adentrando. Por quê? Porque cada vertente protestante tem uma forma de trabalhar, de ver, de enxergar e principalmente de eleger aqueles que vão subir no púlpito e pregar a palavra. O Rodrigo Silva, ele é presbiteriano, então ele seguiu uma faculdade presbiteriana, ele fez todo um processo de escolaridade dentro de uma estrutura presbiteriana. E a presbiteriana o fez. Ele foi selecionado dentro de um grupo de pessoas para ser feito pastor. E ele torna-se o pastor, então, do YouTube. Ele torna-se o pastor dos podcasts. Então, cada estrutura tem uma forma, então, de trabalhar. Se você vai a Batista tem uma forma de trabalhar o seu discurso, os pastores, a formação dentro dessas igrejas. A Metodista tem faculdade para a formação de pastores, o que é extremamente rigorosa. O Mackenzie do presbiteriano tem a faculdade. A gente tem a PUC, que também faz. Então, assim, não é fácil virar pastor. Não é pegar a Bíblia, botar embaixo do braço e ir até a estação Sé do metrô e ficar gritando palavras bíblicas. Aquilo lá não é ser pastor, tá? Aquilo lá é vomitar proselitismo religioso doentio. Vai além. Quando a gente faz hermenêutica bíblica, que é uma coisa que poucas pessoas hoje conseguem fazer, de uma maneira tão absurdamente correta, que envolve a cultura, a história, a geografia, elementos sociais, elementos que são apresentados dentro de um enredo simbólico da Bíblia, a gente tem que fazer, então, um estudo absurdamente perfeito do hebraico, coisa que cristão não faz. Por quê? Porque não tem dentro dos seus preceitos a pronúncia, saber realmente como trabalhar as 22 consoantes, como poder fazer a inflexão das palavras, pois elas mudam de significado dentro de um contexto de uma frase completa. Então não se pode determinar-se pastor sem fazer curso. Porém, de novo, eu vou falar ao longo do vídeo sobre isso. Cena na internet, ele quebra estátuas satânicas com sua ex-esposa e diz... Peraí, não é satânica, tudo bem? Eu espero que você esteja falando da linguagem do Vic, né? Então a gente tem que colocar que o Vic que está referindo-se então a essas imagens como coisas do diabo, e não são. Elas são imagens que representam um culto afro-brasileiro, tanto da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Essas imagens transitam nos 3 cultos vistos aqui no Brasil, ou as 3 religiões observadas. Que todo o mal em sua vida era causado por aquelas entidades, bem como o alcoolismo da ex também, que agora, graças a Jesus, ela havia se curado, que aquela vida não mais lhe pertencia. Então, essa é a Deni. Essa aqui eu vou passar para frente, porque a gente sabe já que ele fala dela, que ela tinha um alcoolismo e ela foi se tratar, e que essa aqui já é uma carta carimbada, tá? Então a gente sabe. Aqui a gente tem um pastor que quebrou as imagens. Pastor da Universal, quebrando imagens de santos. Isso, 1 ou 2 dias depois deste canal trazer uma entrevista com a ex-assessora de Vitor, que trouxe áudios e prints da atual esposa e da ex, que quebrava as imagens com ele, pedindo socorro e relatando violência doméstica da parte do influenciador. Tudo bem. Tinha um convênio, A gente já viu isso antes. Ah, não é a Raquel escrevendo aqui? Bora. Tá. O que aconteceu? Vamos mais pra frente. Eu vou me ausentar de tudo por uma semana. Foi dia 22 de março, né?
Não sei, não dá pra ver. Foi um dia que eu estava viajando esse ano e Então passa a atacá-la e cria várias estratégias para tentar se vingar da ex-assessora e não obtém êxito. Daniele Fernandes passa a ser figura querida em diversos podcasts religiosos onde conta o que viveu nesses anos. Isso aqui, só que a gente já viu, né, em outros canais, ela foi lá no Raul, grande Raul, um abraço para você, menino muito querido, tá, o Raulzinho, e ela foi lá, conversou, apresentou tudo isso, acho que já é um ponto conhecido na internet, acho que todo mundo já conhece um pouco essa história, então vamos, senão a gente vai ficar bem longo aqui. Logo depois dessa situação que vocês viram aí, final desse vídeo final, onde a Dani filma a Antônia bebendo no bar, ele aparece com os rapazes armado, né? Vou falar de novo esse nome aqui, essa palavra, e aí ele tira ela do bolso, assim, para mostrar, para deixar bem claro para ela que ele tá armado, né? Então, assim, bem complicado. Segundona começando, a matéria já estamos há um tempão vendo a reportagem de hoje. Parece que eu já falei com vocês, mas eu nem falei, na verdade, como é que está a segunda. Morreu, né? Não existe mais. Agora ele adere ao seu nome próprio, o nome que ele nasceu, Victor Stavali. Isso aí vai ajudá-lo também, tá, gente? A não ser encontrado em tanto conteúdo mêmico, digamos assim, de memes, porque Vitor Vanilla gerou muito meme. Então ele está querendo mudar de postura, as pessoas digitarem Vitor Stavali, não necessariamente vai aparecer os vídeos do Vanilla, né? Da época do Vanilla. Esse cara é um dos mais loucos que eu já vi. Toda hora ele vai mudando, ele vai se enganchando em uma outra coisa. E isso é bizarro, mas é bem usado, sabe? Isso vem de uma estrutura que, lá do início, que já era muito estudada pela filosofia, vista no mundo artístico, no mundo de produtos, né? Pós-televisão, pós a era da televisão. Claro que no caso do Vitor, temos aí umas coisas a mais, né? Deixa eu até... Agora ela fala sobre os estados liquefeitos. Deixa eu acelerar, porque eu quero pegar a questão da religiosidade do Vic, que ela fala mais pro final. As roupas da Kim. Entenderam mais ou menos, gente? Então, esse é o raciocínio do nosso camaleão aí. Esse é o raciocínio do Vitor Vanilla, mestre supremo de todas as religiões que ele se põe a mostrar, a praticar. Ele mal chega, ele já quer sentar na janelinha, como se diz, né? Então ele é o mestre supremo de todas as religiões, não tem formação nenhuma, tá? Se vocês prestarem atenção, tudo isso, desde que ele foi satanista, aconteceu, não passou 1 ou 2 anos, e ele se transformou em mestre em tudo quanto é religião. Ele foi de satanista para luciferiano, que são coisas diferentes. Aí ele foi pro xamanismo, misturou com cabala, com judaísmo. Agora, depois ficou sendo ex-satanista, não sei qual era a definição dele. E agora ele é cristão, pastor cristão esotérico. Nós vimos... Veja, a gente tem que... Fê, vou te chamar de Fê, tá? Já somos íntimos. Todo mundo tem direito a trocar de religião. Todo mundo. A questão é, quais são os alicerces que levam uma pessoa a trocar de religião e o porquê? Eu pesquisei durante muito tempo da minha vida sobre religiões. E eu tive, diferente do Vic, experiência em todas as que eu vivi. Então eu fui para o cristianismo, frequentei igreja, li a Bíblia, mas tinha uma fragilidade nos textos. E vai ter sempre fragilidade nos textos. Fui para o espiritismo, convidado. Fiquei lá 10 anos no espiritismo. O espiritismo tem muita fragilidade também em suas estruturas, mas é uma religião muito bonita, sem dúvida nenhuma, e sempre falo para as pessoas, o espiritismo kardecista e a Umbanda, que foram as duas que eu transitei, tem alicerces muito bonitos para poder ajudar as pessoas, mas não foi bom para mim, mas não significa que não seja bom para as pessoas. O judaísmo, eu frequentei sinagogas, mostrei já os quipás que eu tenho e tudo mais. Foi um período maravilhoso, só que eu não sou judeu. Para se tornar judeu, há necessidade de uma conversão. E não necessariamente nasce-se judeu e se torna o praticante do judaísmo. O praticante do judaísmo é uma coisa diferente. É a mesma coisa que a pessoa que nasce batizada dentro do catolicismo e nunca frequentou a igreja. Mas ele é católico por conveniência. É a diferença do israelita do israelense. Então há necessidade de fazer uma imersão nos estudos e tornar-se. A questão é, quem se
torna algo e dentro de diversos anos pode falar os pós e contras. Aquele que fica superficialmente durante 1 ano, 2 anos nas religiões, é muito difícil você ter tanto material para poder dizer o que não gostou, o que gostou e ter um elemento de comparação para falar, olha, aqui dentro dessa religião tem preceitos que dentro do meu viés não me atendem. E é isso que leva a questionamento sobre o Vic. Ele trocou de religião como ele troca de roupa, sem poder então firmar preceitos, sem entrar em uma sinagoga, criar laços com rabinos, seguir os estudos, fazer a sua conversão de 3 anos estudando até se converter em Jerusalém, para depois ver se realmente poderia seguir ou não. Quando ele então não faz esse processo, há questionamento. Quando ele adentra o cristianismo, depois de um discurso de ter falado que Jesus histórico nunca existiu, que é uma criação da igreja, e de repente ele se converte de uma maneira tão radical e se autodenomina, então, entre aspas, porque é o que o pessoal está falando e eu não sei, como pastor, levanta uma fúria dos próprios cristãos que então seguem pastores de uma maneira correta. E esses pastores então se erguem contra o Vic. E isso torna-se, então, um elemento questionador, algo questionável, dizendo por que essa elasticidade religiosa dessa maneira, sendo que a gente precisa ter um aprofundamento religioso para poder, então, ter valor para poder julgar. Esse é o ponto, ok? Esse é o ponto. Temos aqui um vídeo hoje, em outra entrevista com a Dani, ex-assessora dele, que ele pede para comprar o diploma de teologia. Ele pede, não conseguindo, agora ele se coloca como teólogo independente. Aí é que é legal, Fê, porque a gente tem que pesquisar. Eu entendo que às vezes a gente faz matérias a toque de caixa muito rápido para poder lançar os vídeos, mas temos que pesquisar sobre essa temática da religião e eu me coloco à sua disposição aqui como cientista das religiões, teólogo, e eu posso poder então aí te dar um viés para você entender. A teologia, existe uma teologia livre? Existe. Existe. Existe uma teologia onde as pessoas então se tornam autodidatas? Existe. E você vê isso todos os dias, quando as pessoas vão falar então palavras jogadas sobre Cristo. O cara, ele tem um viés teológico, então ele vai querer pregar a palavra onde ele vai. Isso é uma teologia livre. Por quê? Porque ele vai profanar, entre aspas, os ensinamentos que deveriam ter sido feitos por meio de uma exegese bíblica, por meio de uma teologia sistemática, uma teologia liberal, uma teologia de religiões comparadas, por meio da história do cristianismo ou por meio de umas ciências da religião. Hoje, existem faculdades que dão teologia. Como eu falei, Metodista, o Mackenzie, a PUC e outras universidades pequenas também dão aula de teologia. Algumas teologias, elas são, então, aconfessionais, outras são confessionais. O Mackenzie é confessional, o que é complicado. Por quê? Porque ele vai te ensinar a arte de ser um pastor. Para mim é complicado, porque eu quero entender teologia, mas eu não quero subir no púlpito e defender algo que a minha religião, hoje budista, não bate. Mas eu estudei teologia. Eu fiz pós-graduação em teologia. Existe pós-graduação em teologia? Muito. Tá? Existem muitas faculdades que dão pós-graduação em teologia. E pós muito boas. Muito boas. E aí eu pergunto, por que o Vicky então não fez pós-graduação em teologia? Porque talvez ele não tenha graduação. Porque para você fazer uma pós-graduação, você tem que ter graduação. Existe mestrado em teologia, mestrado em ciências da religião. Existe doutorado em teologia, doutorado em ciências da religião. As igrejas, elas fazem o quê? Você acha que quem está na igreja, o pastor que está na igreja, uma igreja batista, metodista, igreja anglicana, igreja, qualquer outra igreja, neopentecostal, você acha que todos fizeram faculdade? Não. Poucos pastores realmente se formaram em faculdades e foram então para suas ramificações dentro dos puritanos, ou seja, o metodista faz faculdade e vai subir num púlpito de uma igreja metodista. Ele pode ir para outras ramificações, pode ir para uma batista, mas reconhecido o diploma então. Quem está lá sobe por mérito. Então o que acontece? Você tem uma hierarquia dentro dessas igrejas, tanto a Igreja Apostólica Romana, bem como a igreja que nós temos desses puritanos, que são os ortodoxos e mais, então as igrejas neopentecostais, por mérito. Ou seja,
A mais tradicional, que é a Igreja Apostólica Romana, você vai subindo pouco a pouco. Méritos reconhecidos e você tem toda uma hierarquia até realmente virar padre, e aí sim você ter lá o seminário, poder então trabalhar em uma cidade do interior, ajudando uma comunidade. É espetacular o trabalho que eles fazem, mas eles não necessariamente fazem teologia como a gente vê nas faculdades. Eles vão seguir a teologia então ensinada dentro dos próprios seminários da igreja. Quando a gente vai para os puritanos eles são mais ortodoxos dentro disso. A Igreja Batista, para a formação de pastores, ela é extremamente forte. O discurso deles é mais incisivo e tem, infelizmente, algumas pitadas dentro de algumas denominações da Batista, né? Como a gente viu, o pastor lá de Lagoinha, que fala, né, lá dos Estados Unidos, fala sobre homofobia. Então tem discursos que são complicados. Por quê? Porque eles seguem uma ortodoxia. Eles podem ter uma teologia livre não dependendo de uma faculdade. Então, existe uma hierarquia pré-determinada por meio das igrejas. Eu, Rodrigo, acredito que igreja não forma pastor. Mas não pesa em nada. Ou seja, os caras vão continuar formando pastores. Tem PNL, tem linguística, tem o poder de persuasão. E poucas possuem o conhecimento da hermenêutica. Poucas possuem o conhecimento das teologias realmente ensinadas em faculdade, pois ela já tem a doutrinação observada. Então vi que ele pode ser um teólogo liberal, um teólogo que, liberal entre aspas, né? Estou falando um teólogo sem vínculo, baseado no achismo dele. Ele ressignifica a Bíblia como ele quer, ele lê a Bíblia como ele quer e ele faz o proselitismo como ele quiser. Pode. Quem vai fazer juízo de valor são os pares, ou seja, os padres, pastores, os teólogos de verdade vão chegar para ele e vão falar: o que você está falando é besteira. Infelizmente, ele pode fazer isso. Mas, de novo, se autocolocar como ele fala, né? Por exemplo, psicanalista, ou conhecedor de psicanálise, ou seguidor de psicanalistas. Cara, a psicanálise, por mais que seja um curso livre, não é tão fácil assim. Você tem que entender muita coisa de psicanálise para poder se determinar como um psicanalista. Eu estou fazendo 3 faculdades para psicanálise. E ano que vem eu tenho, então, um certificado não só de psicanalista, mas também toda a parte clínica, laboratorial, toda a história da psicanálise, bem como, então, as ramificações. Eu estou fazendo pós em psicologia também. Então, assim, a gente precisa ter um respaldo por uma instituição a qual você passa por um crivo de aprendizado. E, novamente, a hermenêutica bíblica não é para qualquer indivíduo. Então, ele pode ser um teólogo livre? Pode. Mas a fragilidade é só dele. E é isso que a gente tem que entender, tá? Infelizmente, como eu falei no começo, tem coisas que a gente pode bater e tem coisas que a gente não pode bater. Eu vi que ele tem essa liberdade poética para falar que ele é um teólogo livre, que ele vai poder estudar o que ele quiser da teologia. Os livros estão aí, você compra no Mestre Amazon, não é? E você compra lá e você tem então essa elucidação sobre pontos de vista da teologia, superficialmente. E não se aprofundando com o respaldo acadêmico em uma faculdade que te testa, te dando o certificado dizendo pro MEC, o Rodrigo aqui, ele realmente tem um certificado, está tudo em ordem, as notas estão aqui, ele é reconhecido então sobre a faculdade como um teólogo. Mas ele pode ser um teólogo livre, como a gente vê em muitas igrejinhas neopentecostais por aí. Que seria um teólogo independente, né? É possível? É. Pois ele faz na cara de pau. Tem uma boa leitura do seu público, ele tem uma ótima leitura do seu público, ele não tem vínculo afetivo, provavelmente a gente vê que ele não tem com religião nenhuma. Se vocês forem pro TikTok... Você não pode ter... Aí que tá, né? Vínculo afetivo com religião é complicado, Fê, porque a gente tem que lidar com a religião como objeto de estudo e não com paixão. Esse é o problema do cristão. O cristão, ele predetermina que somente ele está correto, que a religião dele está correta, que só existe o Deus dele e sobrepõe todos os outros. Sempre foi assim ao longo da história. A religião católica foi a que mais, então,
sobrepôs o seu Deus perante os outros. As cruzadas são um exemplo disso, a Idade Média foi um exemplo disso, todas as 7 fases da igreja observada, até pelas missões com os jesuítas, que foram destituídas porque eles cometeram crimes contra a humanidade, foi imediatamente destituído pela própria igreja. Por quê? Porque a lista de crimes era enorme dos jesuítas. Então, assim, o cristão é o que mais impõe a sua religião sobre os demais. Eu não vejo budista batendo na porta das pessoas falando, posso rezar por você? Eu não vejo os povos árabes batendo na sua porta dizendo, posso rezar por você? Eu não vejo ninguém de outras religiões querendo sobrepor. Não vejo o povo hebreu fazendo isso, / judeu. Eu não vejo, né, na história, eles ficam no canto deles. Eu não vi nada disso. O que eu vejo é simplesmente o cristão impõe a sua religião de uma maneira brutal. Esse é o problema. Vocês vão ver uma infinidade de vídeos dele, onde ele fala os maiores absurdos. Ele mesmo se entrega o tempo inteiro que ele não acredita em nada daquilo que ele prega. Acho que não foi colocado aqui, será que foi, eu tô louca? Que tem Jorge Flores, um dos mestres aí do ocultismo, né, eu acho, tá aqui na live também. Eu vi desde o começo, esqueci de falar, mas coloquei a mensagem dele na tela. É muito legal, viu? Essas presenças assim, tão importantes aqui. Então, vocês veem muitos vídeos dele no TikTok, que vocês ficam de, né? Tem um vídeo, eu acho que não foi colocado aqui, onde ele diz que o satanismo não existe. Satanás não existe. Eu vi hoje esse vídeo. O Satanás não existe. E, de fato, ele tem razão. E não estou defendendo o Vic, eu estou defendendo um princípio das ciências da religião e da teologia. Satanás é uma trademark da própria igreja. Satanás é uma trademark da própria igreja, ou seja, é registro, patente da igreja. Quais são as religiões que tratam, então, sobre Satanás? Se você for ver, pelos estudos, Fê, sobre a hermenêutica bíblica, você vai ver que a palavra Satanás, ou Satan, né, ou aquele que te acompanha, te observa biblicamente, na verdade ele é uma conotação dentro de uma parábola, dentro de metáforas, dentro de simbolismos, dentro da hermenêutica. O que significa? Aquele que te acompanha. Historicamente, quem acompanhava o povo hebreu? Os romanos. Quando você pega os documentos do Mar Morto e você vê o Códice, você vai entender que todas as designações de mal está relacionado aos imperadores e aos romanos. Aquele que te acompanha, aquele que te observa, o dévolos, né, o que está atrás de você, que te observa em silêncio, que te acompanha, aquele que te maltrata. É puramente o Império Romano. Quando a gente fala de legião, né, que o povo brasileiro adora, que é o diabo bíblico, não, de novo, a gente vê a fragilidade do estudo bíblico. Legião era a legião romana. Era simplesmente o Império Romano que tinha invadido as cidades. E Jesus, então, luta contra os romanos para poder, então, tomar Jerusalém de volta para o seu povo. O diabo bíblico, ele nunca existiu. O diabo, ele é só uma metáfora para a representação de algo ruim contra você. Então, o Império Romano era a representação do mal, pois aí eles estavam ali para matar, dizimar, escravizar e crucificar um povo. Meramente isso. Ele diz que em tal versículo, em tal capítulo da Bíblia, que eu não me lembro agora, quem lembrar pode colocar aí, tá? Existe uma citação ali que diz que é interpretativo, ou seja, que Satanás não existe, ele mesmo fala isso mais lá atrás, não é de agora, é o que vi hoje. Então, ou seja, ele era um satanista que não acreditava no satanismo. Porque E ele está certo dentro desse aspecto de novo. Por quê? Porque se ele pega Anthony LaVey, quando fundou a igreja satânica nos Estados Unidos, ele deixa bem claro, ninguém precisa ainda entrar na igreja satânica para ser adorador de Satã. Ele mesmo fala. Se você pega os preceitos de Anthony LaVey, que foi o fundador do satanismo americano, ele fala da dualidade. Ele fala que tem gente que quer cultuar o Satã e tem gente que não quer cultuar o Satã. Por quê? Porque a igreja satânica não tem como pressuposto o culto ao Satanás. O pressuposto deles é ser antagônico à igreja. Por quê? Porque a igreja satânica acolhe homossexuais, negros, pessoas marginalizadas, pessoas que ficam à mercê de uma sociedade,
Pessoas que não eram acolhidos na igreja nos Estados Unidos, eles são convertidos para, então, uma outra igreja, que os preceitos são tão quão inteligentes, vistos comparados com o da igreja. Eu recomendo, Fê, que você veja o livro A Bíblia Satânica e você veja os mandamentos. Você vai ver que os mandamentos eles são tão mais humanos quanto o da Bíblia. E é verdade. A igreja satânica, ela não necessariamente se apoia em Satanás, mas sim numa resposta contrária à igreja apostólica romana. E isso é observado no documentário Hail Satan, o qual eu sempre falei para as pessoas assistirem. Sério. É bom, cara. É bom. A gente tem que ressignificar algumas coisas. De novo, eu vi que está errado em muitos argumentos. Puta, em um monte. Mas a gente tem que entender quais os argumentos, a gente tem que pegar o Vic e bater nele. Falar, não, Vic, aqui você está errado no seu argumento, não no seu ad hominem. Mesmo dizia rindo para um desses podcasts que não existia, que aquilo não era real. Então, como não é real, ele fica brincando. Ele fica brincando com a cara das pessoas, que ele acha que são pessoas que devem achar que são um bando de bobo, por ficarem na internet acreditando nessas coisas. Como ele cita o Edir Macedo, numa mensagem de print, conversa de WhatsApp, onde ele diz que, tá certo o Edir, né, que engana esse bando de trouxa, não necessariamente com essas palavras aí. E aí ele disse que se ele fosse um líder cristão, evangélico, ele ia ganhar milhões, porque ele é muito bom em manipulação. Ele é ótimo para manipular as pessoas. E a gente está vendo ele falar isso, as pessoas estão vendo esse cara falando dessas coisas e as pessoas continuam seguindo ele. E o que mais me admira são as pessoas que seguem ele em todas essas transformações muito rápidas que ele faz, sem conceituação nenhuma. Eu fico pensando no grau de vulnerabilidade, de carência humana, espiritual, que essas pessoas estão para se colocar nessa situação. Né, Então, mais para frente a gente vai ver o porquê que o Vic atraiu esse público. E não é, na verdade, são outros valores que não religiosos. Seguir um cara, independentemente do que ele fala, do que ele fale, diga, ou creia ou não creia. Então, assim, um absurdo, cabe a nós como sociedade tentar um pouquinho, né, trazer um pouquinho de iluminação para essa situação toda. É aí que esse pessoal cresce. E tem lei para punir? Não tem. Tem lei para punir, sim. Só que essa lei, ela não vai entrar no âmbito religioso. Ela vai entrar num outro âmbito. Não tem. Mas é crime, charlatanismo é crime, estelionato é crime. É crime. Mas quem que está preso aí por charlatanismo ou estelionato? Tem gente presa por charlatanismo, sim. Tem mães de santo e pais de santo que foram presos por charlatanismo e que respondem por isso. A questão a religião em si, a crença, o elemento de crença, ele acaba se sobrepondo. Por quê, Fê? Eu vou te contar. Se você vai numa delegacia e fala, eu vi uma mãe de santo vendendo amarração amorosa. Dentro do meu preceito cristão, isso é crime. O delegado ele vai te perguntar, ok, você foi vítima dele? Não. Então cai fora da minha delegacia. Se você fala, ok, eu fui vítima, ele vai falar, me explica o que aconteceu. Aí você vai falar, eu procurei ele para fazer uma amarração amorosa, porque meu marido, porque eu tenho um problema com ele e tal, e eu não quero perder. O delegado vai olhar para sua cara e vai falar, foi você que procurou o cara ou foi ele que te procurou e te ofereceu e te impôs isso? Você vai falar, não, fui eu que procurei ele. Acabou. O viés é esse. Se ele impõe às pessoas, tipo o jogo do tigrinho. As pessoas estão jogando o jogo do tigrinho. O jogo do tigrinho viciou as pessoas. O cigarro vicia as pessoas. A bebida vicia as pessoas. Eu não vi uma imposição da retirada do cigarro e nem do álcool da mesma maneira que eu vi junto ao jogo do tigrinho. Porque elas estão perdendo muito dinheiro. Elas perdem com a bebida e matam pessoas depois dirigindo. O cigarro mata a pessoa com câncer do pulmão, problemas de enfisema pulmonar e outras doenças. O fato foi você que procurou ou foi ele que te ofereceu? Quando o Vitor faz, então, o marketing dele, como o satanista, faz o pacto e tudo mais,
Muitas pessoas procuraram ele. E essas pessoas é que podem, então, acioná-los juridicamente falando e falar que houve uma fragilidade dentro do apelo emocional, o qual o Vicky, então, utilizou-se.